Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero, neste momento, cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e trazer uma reflexão bíblica para nossa meditação e edificação nesta noite. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Lucas, no capítulo de número 8, dos versos 22 ao verso 25, que nos diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Oremos. Deus amado e santo, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que é viva, santa, eficaz, poderosa e digna de toda aceitação. Ó Pai, dá-me compreensão, dá-me iluminação e revelação do Teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir a mesma nesta noite. Todos quantos, Senhor, ouvirão esta palavra, sejam edificados, ó Pai, sejam fortalecidos na sua fé, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que seja repreendido todo espírito roubador de palavra, no nome santo de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos diante de um texto no qual é conhecido da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este texto, ele nos fala que Jesus acalmou uma tempestade, tá? E eu quero trazer um tema para a nossa reflexão neste momento. Em tempos de adversidades, Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Então, queridos, nós temos visto que não só neste momento, não só nesta ocasião, mas em outras ocasiões, Jesus também falou com seus discípulos em relação à fé dos mesmos. A Bíblia vai nos dizer que numa certa ocasião, um pai leva o seu filho que era lunático, para que os discípulos expelissem o demônio da vida daquele jovem, porque o pai dissera a Jesus que muitas vezes o demônio pegava aquele menino, lançava-o no fogo, lançava-o nas águas para tentar matá-lo. E Jesus, então, quando aquele pai leva aquele filho aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, Jesus então repreende o demônio da vida daquele jovem, daquele menino. E depois, em uma outra ocasião, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus então vira e responde aos discípulos e disse para eles que fora por causa da pequenez da fé dos discípulos. Então, amados, a Bíblia nos ensina que é indispensável nós crermos no Senhor, nós crermos na sua palavra, nós crermos nas suas promessas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que
o buscam. Mas a Bíblia também vai nos falar, vai nos dar o conceito de fé na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é essa certeza, a fé é essa convicção, a fé é essa garantia de que nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos suplicar e o Senhor trará resposta às nossas orações. Então, voltando-nos para o texto com o nosso tema, em tempos de adversidade, Jesus pergunta: onde está a vossa fé? E estamos vivenciando, queridos, dias nos quais muitas pessoas têm estado desesperadas, muitas pessoas têm estado aflitas, mas você e eu, como cristãos, como servos de Jesus, que precisamos conhecê-lo verdadeiramente, não devemos e não podemos ficar desesperados, até porque Jesus, numa certa ocasião, ele disse o seguinte: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então, Jesus te chamou para, dentre muitas coisas, viver em paz. Vivermos em paz, porque Ele é o príncipe da paz. E, queridos, vivermos em paz necessariamente não quer dizer que nós não teremos adversidades, necessariamente não quer dizer que nós não passaremos por momentos difíceis. O próprio Jesus chegou a dizer assim: neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 31 em diante, ele vai dizer que nada deve ser capaz de fazer com que nós nos afastemos do Senhor, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nem espada. E ele chega a dizer que em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Então, amados, estamos diante de um texto no qual a Bíblia nos diz que Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos, e Jesus disse a eles: passemos para a outra margem do lago, e eles partiram. Então, estando eles no barco, a Bíblia vai dizer que enquanto navegavam, Jesus, adormeceu, porque Jesus estava cansado como homem. E diz que ao adormecer, sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar, ou de naufragar, ou fazer virar a embarcação, porque é isso que significa essa palavra só sobrar. E diz que eles se achegam a Jesus e despertam ele, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus desperta, Jesus repreende o vento, Jesus repreende a fúria da água, e tudo cessa e se faz bonança. Mas a Bíblia diz que a seguir Jesus os questiona: onde está a vossa fé? E eu quero nesta noite fazer este questionamento: onde está a vossa fé? Onde está a minha fé? Onde está a nossa fé em momentos, em tempos de adversidades? Porque eu entendo, queridos, eu creio, eu acredito que em tempos, em momentos, em ocasiões de adversidades, são oportunidades para nós colocarmos em prática a nossa fé. Afinal de contas, nós abrimos os lábios e dizemos que cremos em Deus, e dizemos que confiamos no Senhor, e dizemos que acreditamos nas suas promessas. Então precisamos provar isso na prática, não na teoria. E os discípulos, nesta ocasião, eles demonstraram que eles não tinham toda a confiança a qual eles já diziam ter. Como, por exemplo, numa certa ocasião, Jesus, conversando com os discípulos, disse para eles que ele seria preso e que todos o abandonariam, que todos o deixariam só. E eles disseram que não fariam isso em hipótese nenhuma.
E Pedro vai além e diz: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado tanto para ser preso quanto para ser morto por amor a ti. E Jesus então vira para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, uma vez tu vais me negar 3 vezes. E Pedro disse que em hipótese alguma ele faria isso. Mas a Bíblia nos revela, a Bíblia nos mostra que quando Jesus foi preso, de fato e de verdade foi isso que aconteceu. Todos os discípulos abandonaram Jesus e Pedro o negou 3 vezes, como Jesus havia dito. E achavam os discípulos que eles já eram aquilo que a Bíblia não ensinava que eles já fossem. Então, queridos, às vezes nós dizemos ou pensamos ser aquilo que às vezes não somos ainda, ou seja, maduros o suficiente, pessoas que realmente creiamos no Senhor acima de todas as coisas, apesar de ser assim que o Senhor espera que sejamos. E aqui os discípulos, nesta ocasião, estavam no barco com Jesus. Jesus estava dormindo, é verdade, mas Jesus estava no barco. E se depararam com essa tempestade. E quando se deparam com a tempestade, eles ficam desesperados. E Jesus fez a pergunta depois para eles: onde está a vossa fé? E ratifico a minha pergunta nesta noite. Você está passando por adversidades, você está passando por tempestades, talvez não tempestades externas, mas tempestades internas, conflitos interiores, e o Senhor está perguntando, querendo saber onde está a sua fé. Percebemos, como já está claro no texto, que Jesus havia entrado no barco em companhia dos seus discípulos. E o fato de Jesus estar no barco, o fato de Jesus estar na tua vida, na minha vida, não impede que você e eu passemos por adversidades, não impede que você e eu enfrentemos tempestades, mas nos garante vitória em todas as tempestades, em todas as adversidades que venhamos enfrentar, que venhamos passar. Então, como já frisei, Jesus entrou no barco e Jesus estava ali dormindo. E quando Jesus, ao dormir, os discípulos estavam ali remando. E, queridos, penso eu que os discípulos não deveriam ter ficado da maneira que ficaram, até porque alguns deles eram pescadores, alguns deles tinham intimidade com a água, com o mar, mas mesmo assim eles se desesperaram a ponto de imaginar que eles fossem morrer. Talvez essa tempestade tenha sido uma tempestade maior do que as demais que eles porventura já tivessem enfrentado, e dizem até alguns que essa tempestade fora provocada pelos demônios, que alguns estudiosos, pelos demônios que agiam na vida daquele endemoninhado gadareno. Até porque quando Jesus disse passemos para o outro lado, Jesus estava indo com os discípulos para Gadara, e lá havia aquele endemoninhado que, como diz o texto logo a seguir, a partir do verso 26, aquele endemoninhado, aquele homem, fora um homem que havia uma legião de demônios na sua vida. E se isso, como dizem alguns estudiosos, é verdade, aqueles demônios não tinham a intenção de que aquele homem fosse liberto, e por isso tentaram até impedir que Jesus fosse para a cidade de Gadara com os seus discípulos. Mas, queridos, nós precisamos lembrar que a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele recebeu o nome, ou ele conquistou o nome que está acima de todos os nomes, o nome que ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra. Então, amados, como estamos reagindo em tempos de adversidades? Onde está
a sua fé? Onde está a minha fé? Onde está a nossa fé? Precisamos nos lembrar que podemos passar o problema que passarmos, mas se Jesus estiver no barco conosco, se Jesus estiver na nossa vida, nós vamos passar sim o problema, nós vamos passar sim os problemas, mas nós seremos vitoriosos, nós seremos vencedores. O Senhor não vai impedir que você e eu enfrentemos adversidades, o Senhor não vai impedir que você e eu passemos por problemas, mas Ele vai estar contigo, Ele vai estar comigo, Ele vai estar conosco, assim como Ele esteve com Daniel ali na cova dos leões, assim como Deus esteve ali com Misael, Azarias e Ananias naquela fornalha. O Senhor Jesus fez uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus havia entrado no barco com os discípulos e eles na realidade não deveriam ter ficado desesperados, porque Jesus estava no barco. Mas eu penso que algumas coisas fizeram com que eles ficassem desesperados. E eu penso que a primeira coisa que fez com que eles ficassem desesperados foi justamente eles esquecerem que Jesus havia falado: passemos para outra margem, ou passemos para o outro lado do lago. E amados, quando Jesus fala alguma coisa, tem que acontecer, tem que se cumprir, porque Ele não é o homem para mentir, nem filho do mesmo para se arrepender. Então tudo aquilo que o Senhor fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, ou seja, Ele faz com que a sua palavra se cumpra. Então, Jesus tinha falado que eles iam passar para o outro lado, e essa seria uma das razões pelas quais eles não deveriam ter ficado desesperados, porque Jesus disse que eles iam chegar do outro lado. E se o Senhor te prometeu que você vai chegar do outro lado, se o Senhor te prometeu que você é mais que vencedor em todas as coisas, como diz a letra de uma canção, fica tranquilo, não se desespere, porque o Senhor está providenciando um sorriso para você. Então os discípulos se desesperaram. E você? Como você está nesse momento, o qual muitas pessoas estão se desesperando? Parece que esqueceram que Deus continua no controle de todas as coisas. O salmista Davi chegou a dizer: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os preceitos do Senhor. Talvez o Senhor esteja permitindo tudo isso que você está passando, e que até esteja lhe trazendo aflições, mas é para que você, para que eu, para que nós nos aproximemos mais do Senhor, para que nós nos acheguemos mais a Ele. Mas nada foge o controle do Senhor, ainda que pareça que o Senhor não esteja agindo, sabe? Porque aqui diz que enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. E talvez você pense assim: Jesus não está me ouvindo, Jesus não está me atendendo, Jesus não está me dando respostas para as minhas orações. Mas a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Mas o Senhor continua no controle da tua vida, no controle da minha vida, das nossas vidas. Por isso, o seu barco não vai naufragar, você não vai afundar, você não vai perecer. Pelo contrário, o Senhor, Ele permite que nós passemos sim as adversidades, mas quando nós não podemos mais, quando chega o momento do Senhor, Ele se levanta e Ele ordena que a tempestade cesse e que se faça bonança. E não será diferente com você, mas você precisa realmente crer, você precisa realmente colocar em prática a sua fé.
Aqui, prosseguindo no texto, diz que, no verso 24, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus repreendeu o vento, a fúria da água, e tudo cessou e se fez bonança. E eu acredito, sem sombra de dúvida, que não será diferente com você, não será diferente conosco. Vamos clamar ao Senhor, vamos reconhecer a nossa pequenez, vamos reconhecer as nossas limitações, e Ele, a seu tempo, há de repreender a fúria da água, e tudo irá cessar e virá a bonança. Mas nós precisamos, queridos, colocar em prática a nossa fé. Nós precisamos demonstrar a nossa confiança no Senhor. E isso não se faz quando tudo está bem. Essa confiança no Senhor, essa fé, ela precisa ser colocada em prática justamente nos tempos, justamente nos momentos, justamente nas ocasiões de adversidades. E quando você assim o fizer, colocar em prática a sua fé, o Senhor irá agir. Aqui o Senhor agiu e todos ficaram admirados. Talvez a tempestade que você esteja passando, alguns olhem, observem de longe e pensem assim: não tem mais jeito, está tudo perdido, está tudo acabado. Mas você precisa se levantar e colocar em prática a sua fé e ordenar que essa tempestade, ou que essas tempestades cessem, e com certeza se fará bonança na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. O nome do Senhor será glorificado, porque, como finaliza o texto dizendo: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade, e a seu tempo Ele também fará assim na sua vida, nas nossas vidas. Ele irá ordenar, Ele irá repreender os ventos e as ondas, as tempestades, e elas irão lhe obedecer, e se fará bonança em nome de Jesus Cristo. Então, querido, querida, queridos, queridas, guardemos esta reflexão. E o Senhor pergunta: em tempos de adversidade, onde está a vossa fé? A nossa fé precisa ser demonstrada justamente em tempos assim, em tempos de adversidades, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quero fazer uma oração neste momento pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero te apresentar cada uma que está ao alcance da minha voz neste momento. Ó Pai, eu te peço que Tu o visites nesta hora. Se porventura ele e ela está passando por adversidades, está passando por tempestades, está aflito, em desespero, como a princípio estiveram, Pai, os discípulos, com base neste texto. Ó Deus, eu quero te pedir que Tu venhas trazer paz, que Tu venhas trazer calmaria, que Tu venhas aguçar, Senhor, a fé, a confiança, Senhor, em Ti, para que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos estar fazendo como disse o salmista, elevando os olhos para o monte, porque é de lá que virá o nosso socorro, do Senhor. Então, Deus, desperta, Senhor, a fé, a confiança em Ti, porque a Tua palavra nos ensina em Romanos 12:3 que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um. Ó Deus, que todos nós possamos colocar em prática a nossa fé e não ficarmos desesperados, ó Pai, mas olharmos para as adversidades, para a tempestade,
realidades e crermos que o Senhor está no controle de tudo e que no momento exato o Senhor dará a vitória ao teu povo. Senhor, no nome de Jesus Cristo, oramos, ó Pai, por essa situação a qual se encontra a nossa nação, Senhor, o estado, Pai, o nosso estado do Maranhão, Pai, no nome de Jesus, até o mundo todo, ó Pai, aflito, em desespero, mas te pedimos que o Senhor esteja agora agindo na vida de cada pessoa, de cada ser humano e trazendo a tua paz, ó Pai, no nome santo de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém.